Hoje nós vamos falar de uma canção do Chico Buarque, chama-se Angélica. Essa mulher que canta sempre esse estribilho. No desenrolar aqui da aula, nós vamos explicando o porquê do título, o contexto, como eu já disse, da canção. Legal? Então, olha, já vamos direto aí aos primeiros versos. Vou colocar aqui para vocês acompanharem melhor comigo. Então, os primeiros versos dizem o seguinte: quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Então, pessoal, quem é essa mulher? Essa mulher é a Zuzu Angel. Vou deixar aqui maiorzinho para você vê-la. Por que homenagem? Primeiro vamos falar um pouquinho, literalmente, quem é essa mulher. Depois a gente volta para esclarecer melhor, tudo bem? Então, olha, gente, a Zuzu Angel era o nome dela, daí já explica, inclusive, o nome Angélica, que era uma referência ao seu sobrenome, Angel. Então, a Zuzu Angel era uma estilista muito conhecida, tanto no Brasil quanto internacionalmente. E é tido, então, pelos estilistas, pelo pessoal da moda, como uma estilista que realmente colocou a moda brasileira, né, num patamar internacional e valorizando, isso que é importante, os elementos do Brasil, o crochê, a renda do Nordeste, a chita e todos esses elementos, né, que são genuinamente brasileiros. Nessa outra imagem aqui que eu trouxe para vocês, você pode observar, por exemplo, essa figura mais central, você vê uma roupa bastante colorida, que é bem típica dos países tropicais e, obviamente, do Brasil. Se você pegar, por exemplo, tanto a primeira figura aí da esquerda, quanto a segunda da direita, você está percebendo que ela faz referências aí ao cangaço, não é? Também típico do Nordeste. Enfim, então, resumindo, é isso. A Zuzu se notabilizou por esse estilo, né, por essa moda genuinamente brasileira e colocou a moda brasileira num patamar aí internacional. Qual que é o contexto do período em que ela estava começando a fazer sucesso, que é ali nos anos 60? Nós estávamos vivendo a ditadura militar. Em 1964, os militares tomaram o poder, depuseram o governo, né, João Goulart, e instauraram um regime militar. Muitos imaginavam que seria passageiro. Por exemplo, em 65, já estava prevista a eleição, né? Ia terminar o mandato do João Goulart no ano seguinte. Então, muitos imaginaram que esse golpe seria, como eu disse, muito passageiro. Então, se o golpe foi em 64, em 65 vai ter eleições para presidente. Mas não foi isso que aconteceu. Então, esticaram mais 2 anos, como eu disse, o presidente era o Castelo Branco, e em 67, quando terminaria, então, o seu mandato, aí na expectativa do restabelecimento das eleições para presidente, houve a indicação, para surpresa de muitos, de outro general, Costa e Silva, que assumiu o poder. A partir daí, o movimento, principalmente estudantil, quer dizer, se percebeu que os militares não tinham pretensão de devolver o poder para os civis assim tão cedo. Alguns grupos estudantis começaram a radicalizar, tanto em passeatas exigindo a volta da democracia, o fim da repressão, como você vê aí na imagem, mas não tinha jeito. A repressão continuava e alguns grupos foram mais além e começaram a fazer uma resistência armada. Inclusive, tem uma marca, tem um filme aí que saiu recentemente, você também pode assistir, e é uma forma também de se informar sobre esse período. Então, houve, como disse, a luta armada começou a se intensificar no Brasil, e aí o regime cada vez, então, mais truculento, foi aumentando a repressão e culminou com o famoso Ato Institucional número 5, o AI-5, que foi decretado em dezembro de 68. E onde que a Zuzu Angel entra nessa história? É o que o seu filho
começou a participar dessa luta armada. Aqui eu também coloquei umas imagens para vocês terem uma ideia. Então, a censura federal aí, essa foto, é em relação à televisão. Então, todos os programas eram submetidos a uma censura prévia. Então, o programa só era liberado depois, né, que os órgãos do Estado autorizavam ou não a exibição daquele programa. Embaixo, vocês estão vendo aí, vetado em destaque, foi uma música do Chico Buarque, chamada Cálice, que nós já analisamos aqui também, num outro vídeo, num outro bate-papo. E, enfim, então, esse era o clima, né? Um clima, como disse, de censura, de repressão.